para a gente falar de Palmeiras e Santos. Um Santos em reformulação, né? Renovado, rebaixado e tentando dar a volta por cima com o Fábio Carilli. Chega à final e abre 1-0. Ou seja, ele coloca uma vantagem. Ele joga pelo empate, Edu, para cima do Palmeiras dentro de casa. O que esperar dessa decisão no domingão? Palmeiras e Santos, um Palmeiras que vem sendo multicampeão nos últimos anos, né? Não, exatamente, né, o Palmeiras que inclusive estreou na Libertadores nesse meio de semana, né, jogou lá em Buenos Aires contra o São Lourenço, com um time totalmente reserva, conseguiu um empate aí, em 1-1, né, e agora tem o time todo descansado para fazer frente ao Santos, que também o Santos também descansou a semana inteira, que o Santos não está envolvido com nenhuma competição internacional. Mas só para dar um pouco de contexto, né, é interessante a gente perceber que apesar de ser 2 times gigantes, né, não só no futebol paulista, como no futebol nacional e até mundial, obviamente, Santos e Palmeiras eles se encontraram poucas vezes em decisões, em qualquer competição. No Campeonato Paulista é apenas a segunda vez que eles se enfrentam. Eles fizeram a final lá em 2015, né, que o Santos foi campeão nos pênaltis. O Santos lá foi ao contrário, né? Ele perdeu o primeiro jogo por 1-0, conseguiu reverter 2-1, foi para o pênalti e ganhou 4-2. E fora isso, aí tem uma pequena rivalidade recente entre esses dois times, né? Na Copa do Brasil de 2015, no mesmo ano, o Santos venceu também o Palmeiras por 1-0 e no segundo jogo, né, na final, na segunda perna da final, o Palmeiras reverteu jogando em casa, fez 2-1 no Santos e aí foi campeão dos pênaltis. Ou seja, se lá no Paulista o Santos tinha ganho nos pênaltis, aqui o Palmeiras venceu. E teve, obviamente, a grande final da Libertadores, né, onde o Palmeiras ganhou por 1-0 do Santos, aquele golzinho no final, o jogo realizado no Maracanã. E fora isso, teve uma outra única final de Campeonato Paulista lá em 1959, que o Palmeiras foi campeão. Então aí tem esse contexto, é claro, o Santos, por estar na Série B, está dando muita ênfase nessa final, né? A torcida quer demais esse título, ainda mais jogando fora de casa contra um grande rival que está ganhando tudo nos últimos anos, que é o Palmeiras. E tenho certeza, o Caio, eu falei do Juventude há pouco, que voltou à Série A e um título carimba, né? Essa volta à Série A com mais autoridade. Ao mesmo tempo, no caso do Santos, ele tem um valor também que eu fui rebaixado, mas eu estou desbancando o poderoso Palmeiras. Eu não estou tão distante assim. Eu caí por erros do ano passado, mas esse ano eu vim forte, com um time bem experiente, hein, Caio? Verdade, um time bem experiente, completamente diferente do estilo que a gente se acostumou a ver o Santos, né? Que tem jogadores com muita posse, um time que gosta muito da bola, com garotos novos, um time experiente, que tem Otero, que inclusive fez o gol, né? Na primeira partida, tem também o Guilherme, que jogou no Fortaleza, que é um ponta pelo lado esquerdo, tem inclusive o Juliano, né? Que jogou no Corinthians e talvez não seria nem tão aproveitado assim, trava em alguns momentos, mas é um jogador que está sendo assim, esse jogador com maior criação. O detalhe do Santos é um Santos que é mais competitivo, que está se reconstruindo e que, inclusive, nos últimos paulistas, brigou para não ser rebaixado. Então, o Santos que brigou para não ser rebaixado, ele foi com a cartilha muito bem feita para ser, inclusive, para segunda ser rebaixado para a segunda divisão do Campeonato Brasileiro. O Santos do ano passado tinha um elenco muito interessante, com o Soteldo, Marcos Leonardo, o próprio Jean Lucas, mas não conseguiu se firmar. O caso é o seguinte: o Palmeiras de Abel Ferreira, no ano passado, fez a mesma coisa. Conseguiu poupar os seus atletas no primeiro jogo da Libertadores contra o Bolívar, depois conseguiu vencer o Água Santa, que tinha um grande trabalho, né, do Thiago Carpini, e fez a mesma coisa no meio de semana. O detalhe é que Abel Ferreira, junto com esse elenco, que ele conhece bastante, que ele sabe gerir, é muito difícil o Palmeiras não ir para cima e não conseguir a virada. Claro, a gente está falando do Santos, um dos maiores clubes do nosso país, é completamente diferente a prateleira. Mas não tenho dúvidas que será um jogo onde Abel Ferreira vai para ser campeão. E claro, o Santos vai ter que marcar muito bem, vai ter que entrar aí o Fábio Carille da época do Corinthians, que era um time que se fechava bastante, sabia sair no contra-ataque para conseguir levar esse título, né, da reconstrução. Ele pode ser marcado assim, o título da reconstrução. E essa reconstrução, né, o Edu, ela vai passar por um duelo interessante demais, porque do outro lado tem um Abel Ferreira que conhece
muito o time do Palmeiras. Talvez seja o treinador, talvez não é o treinador mais longevo nesse momento do futebol brasileiro. E que outros números você tem para apresentar no nosso podcast aqui, Flashcore, ô Edu? Não, eu concordo plenamente. Como o Palmeiras vai para cima, né? O que vale destacar é o lado direito do Palmeiras, né? Essa dobradinha aí entre o Marcos Rocha e o Mike, que o Abel Ferreira montou muito bem, né? Já na temporada passada, porque assim a gente vê ali os mapas de calor dos dois, né? O Marcos Rocha joga um pouco mais atrás, o Mike um pouco mais na frente. Ambos eram laterais direitos, né? De origem, mas o Mike hoje joga um pouco mais para frente. A gente vê na quantidade de passes, né, como eles participam demais do jogo. E em termos, por exemplo, são o Mike, isso são números da primeira partida da decisão. O Mike, por exemplo, né, ele e o índice de acerto também dos passes, né? São 36 passes dados e 29 certos. Cruzamento, tudo bem, ele errou mais do que acertou, são 5 cruzamentos feitos, apenas um correto. E do lado do Marcos Rocha também, a bola passa muito pelo pé dele, na verdade que ele errou um pouco mais de passes do que o Mike, né? Em termos de cruzamento, ele também chega à frente para fazer cruzamento. Foram 6 cruzamentos feitos, 2 corretos, né? Ou seja, 2 que chegaram aos seus companheiros. Então, assim, esse lado direito do Palmeiras é uma das grandes armas aí que o Abel tem para, quem sabe, conseguir reverter esse resultado, né? Lembrando, como já dissemos, qualquer resultado, qualquer vitória do Palmeiras por um gol leva a decisão para os pênaltis. O Palmeiras, para ser campeão no tempo normal, precisa ganhar por 2 ou mais gols de diferença. O Santos joga por um empate simples para ser campeão paulista. E isso faz toda a diferença quando há uma decisão. E o time do Santos, como destacou, né, o Caio, ele é um time muito experiente. Então, o Palmeiras não está pegando um time em reconstrução de garotos, e sim um time bem experiente, talvez na Série B, e acho eu, pelo retrospecto recente, faça toda a diferença, né? Jogadores experientes, podem não estar acostumados a jogar uma Série B, mas sabem que o peso da camisa ali não impacta, né, Caio? Porque, vou jogar no Santos, do Pelé, do Neymar. Beleza, mas eu sou o Gil, que joguei no Corinthians, joguei lá fora, joguei muito tempo em grandes clubes, fui seleção brasileira, o Juliano, dentre outros. Você fala, não vão sentir, né? Acostumados com o final, acostumados com grandes duelos. São jogadores que já foram provados nesse quesito. Então não vão sentir. São caras que não só jogaram finais, como também foram campeões. Então isso é muito importante. Que tem o Joaquim também pelo lado direito, tem o Gil, né, o próprio Juliano que a gente tem citado. Então é um time experiente, é um time que abre uma vantagem e sabe muito bem a cartilha para não deixar esse Palmeiras conseguir fazer a virada. Agora só um detalhe para os dados que o Edu trouxe da Flash e também para você, Fábio, assim, sensacional esses dados pelo seguinte: quando tem essa dobradinha com o Marcos Rocha, inclusive com mais passes do que o Mike, o que é que isso demonstra? Você vê o Marcos Rocha como um jogador de base de jogada, numa linha de 3, construindo, né? E com os passes principalmente por dentro do bloco. Então ele tem mais passes, ele participa do início da construção e chega também para fazer esses cruzamentos. No caso de Mike, por ser muito ofensivo, desde a época que jogou no Cruzeiro, um jogador que para mim é um dos melhores laterais direitos do futebol brasileiro, ele joga como um ponta, principalmente aproveitando o corredor, ele cria muito volume. Então esses passes eles são menores justamente porque é um cara que vai atacar muito espaço para criar essa superioridade no setor. Edu, que esperar mais aí E agora, desse jogo aí? Mais detalhes você traz aí pra gente, Edu. do lado do Santos, né, duas que surgiram de forma muito importante, lembrando que são números desse primeiro jogo da final, que foi disputado na Vila Belmiro no domingo, né. O goleiro, né, o João Paulo, que fez 8 defesas, né, várias delas muito difíceis, ele realmente ajudou, para valer, assim, né, o Santos conquistar a vitória, somar os 3 pontos. Ele que no campeonato estava sendo até um pouco criticado, ele que tem uma média aí de gols concedidos, né, de 0,83, mas nessa primeira partida foi muito importante ali à frente do gol do Santos. Ele fechou realmente o gol do Santos, não concedeu nenhum gol, né? Muito abaixo da média dele, e aí o Santos venceu por 1-0. E lá na frente, como o Caio também já mencionou, o Guilherme entrou como uma luva nesse time do Santos. Ele que é um jogador muito rápido, né? Muito veloz, está indo para cima, e ele aproveitou esse corredor do lado direito do Palmeiras, né? Ele jogando mais pelo lado esquerdo, ele foi para cima do Marcos Rocha, conseguiu finalizar e deu a assistência, inclusive, para o gol do Santos, né? Então, são duas peças aí para a gente ficar de olho
nessa grande decisão. O jogo é domingo, 18 horas, no Allianz Parque, em São Paulo. Com certeza será um grande jogo, não há favorito, mesmo um Palmeiras multicampeão, que o Abel conhece na palma da mão. Do outro lado, o Fábio Carille, que está recém-chegado ao Santos, que foi rebaixado para a segunda divisão do Campeonato Brasileiro, que começa no outro fim de semana, a bola vai rolar e você vai acompanhar tudo aqui nos nossos canais Flash Score. Certeza que há um equilíbrio muito grande.